Olá pessoal, bem-vindo ao Medialê Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o seu joinha e ativar o sininho para novas notificações. O assunto da aula de hoje é pensando em hematologia e o objetivo da aula é trazer conhecimentos de hematologia básica para que futuramente vocês possam fazer uma correlação dos aspectos fisiopatológicos com o diagnóstico laboratorial das diferentes doenças de natureza hematológica. E não tem como falar de hematologia sem falar do sangue. O sangue é uma massa heterogênea formada por uma porção líquida, fluida, chamada de plasma, e uma porção representada pelas células, que são os elementos figurados do sangue. Dentre eles podemos citar os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e as plaquetas. O sangue desempenha importantes funções, dentre as quais podemos citar transporte de substâncias, sejam de eletrólitos, íons, gases, é importante para a manutenção da temperatura corpórea e também permite a migração dos leucócitos, essas células também chamadas de glóbulos brancos, para diferentes compartimentos do tecido conjuntivo. Isso vai ser importante nos processos inflamatórios e infecciosos, e essa migração, esse trânsito de leucócitos entre compartimentos, reflete também alterações leucocitárias no hemograma. Para que seja possível visualizar os elementos figurados do sangue em lâmina, é importante que esse sangue seja colhido com anticoagulante. E após a centrifugação, é possível visualizar que esse sangue fica dividido em fases. A fase inferior é representada pelas hemácias, e a sua morfologia madura é caracterizada por um formato de disco bicôncavo. E notem que a célula madura, no caso das hemácias, elas são desprovidas de núcleo. Essa região aqui bem restrita corresponde aos leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. E ao fazer uma extensão sanguínea, a gente consegue observar os diferentes tipos de leucócitos. E essa porção fluida é chamada aqui de plasma, onde estão inseridas as plaquetas. Qual é a composição do sangue? O plasma é formado basicamente por água, em torno de 91 a 92%. Mas também são encontradas proteínas, dentre as quais a albumina. A albumina é importante no transporte de substâncias, mas também é fundamental na manutenção da pressão coloidosmótica. Assim, em situações nas quais há uma desnutrição proteica ou um problema hepático que culmina na redução da síntese de albumina, haverá predisposição para edemas, uma vez que há uma redução da pressão coloidosmótica. Assim, o líquido que deveria permanecer no interior dos vasos é extravasado para o interstício. Outras proteínas também encontradas no plasma são as globulinas, que elas são divididas em 3 classes: as globulinas alfa, as beta e as gamas. Elas também são importantes no transporte de metais, de lipídios. Em relação à fração gama, está relacionada com a defesa orgânica, uma resposta imunológica, porque elas representam as imunoglobulinas, mas também são importantes indicadores de processos inflamatórios. O fibrinogênio, ele também é importante e devemos lembrar que ele está relacionado com o processo de hemostasia, também chamado de coagulação. Eu trouxe aqui para vocês uma eletroforese de proteínas, na qual a gente pode identificar 2 dessas proteínas presentes no plasma, como a albumina e as globulinas. Esse primeiro pico aqui corresponde à albumina e esses demais às globulinas. As globulinas elas podem ser classificadas em alfa 1, alfa 2, beta e gama. Lembrando que essa fração gama corresponde às imunoglobulinas. Em situações normais, a gente observa esse padrão de distribuição. E aqui embaixo temos um gel de agarose, no qual essas frações elas se dividem de acordo com seu peso molecular. Já em B, tem uma situação patológica conhecida como mieloma múltiplo. Então, a gente observa um pico diferenciado na fração das gamoglobulinas. E por isso, o mieloma é chamado de uma gamopatia monoclonal, no qual a formação dessa proteína é chamada M. O que é esse mieloma? Qual que é a origem do mieloma múltiplo? O mieloma múltiplo é decorrente de uma translocação cromossômica de linfócitos B que acontece no centro germinativo dos órgãos linfóides. Então, devemos lembrar que os linfócitos são produzidos na medula óssea e migram para os órgãos linfóides. No caso do mieloma múltiplo, ocorre essa translocação cromossômica e sua transformação em célula maligna nesses centros germinativos.
Quando os linfócitos saem dos centros germinativos em direção à circulação, eles encontram o antígeno e se tornam ativados, né? Se transformando em plasmócitos. Esses plasmócitos retornam à medula óssea. Na medula óssea, há um microambiente favorável para a proliferação desses plasmócitos de fenótipo alterado, mesmo porque na medula óssea, o estroma da medula apresenta fatores de crescimento e citocinas que são fundamentais na proliferação dessas células. E isso, então, vai caracterizar o mieloma múltiplo, que são inúmeros plasmócitos de fenótipo alterado. A gente também pode observar a confirmação de mieloma múltiplo a partir da pesquisa de proteínas de Bence Jones, que são imunoglobulinas da classe IgG de cadeias leves, que estão presentes na urina de pacientes que são acometidos pelo mieloma múltiplo. Então, a gente observa na eletroforese, né, no caso desse material que é a urina, um pico representando as proteínas de Bence Jones. E é importante a gente fazer essa pesquisa na urina para descartar uma proteinúria tubular. Então, um extravasamento de proteínas na urina que não é decorrente do mieloma múltiplo, mas sim de outras, né, causas. Mas a confirmação através da presença de proteínas de Bence Jones, então, vai confirmar de fato o mieloma múltiplo. A gente observa também na composição sanguínea os elementos figurados. Então, as hemácias, elas são as células mais abundantes e a gente sabe que está relacionado com o transporte de oxigênio. Tem uma variação entre os sexos, mesmo porque o homem ele tem uma taxa metabólica maior em função da testosterona. Então, isso estimula a formação de mais hemácias. Então, se a gente comparar indivíduos de sexos diferentes, na mesma idade, com as mesmas condições, né, digo-se condições fisiológicas, haverá uma diferença, né, importante. Observamos também os leucócitos, e aqui eu chamo a atenção para o diferencial de leucócitos. Isso é importante porque, quando se faz um hemograma, não basta somente a gente observar a contagem total dos glóbulos brancos. É importante a gente saber o diferencial, porque às vezes a gente tem um aumento de leucócitos às custas de uma dessas células. E isso tem uma importância significativa em relação aos processos infecciosos, inflamatórios e outras doenças de natureza hematológica. Então, a gente observa que de todos os leucócitos, o mais abundante são os neutrófilos, né, também chamados de segmentados. Temos os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos e basófilos, né, em menor quantidade esses dois últimos. Independente, né, de qual leucócitos, todos eles estão relacionados com a imunidade, ou seja, a nossa defesa imunitária. E temos também as plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos de uma célula grande encontrada na medula óssea. E ela está relacionada com o processo de hemostasia, também chamado de coagulação. O processo de formação desses elementos figurados do sangue é chamado de hematopoiese. E ele se inicia desde a fase embrionária. Então, esse esquema representa quais são os órgãos hematopoiéticos, ou seja, formadores desses elementos figurados do sangue. Então, a gente observa que no período embrionário, o saco viterínico tem uma participação na formação dessas células. E com o passar dos meses, né, de idade fetal, outros órgãos assumem essa função, dentre eles o fígado e o baço. E a partir mais ou menos do 8º mês de vida intrauterina, que a medula óssea vai participar de forma ativa e vai perdurar ao longo da vida do indivíduo nesse processo de hematopoiese. Então, a gente observa aqui no período pós-natal que a medula óssea ela é ativa, só que ela tem uma distribuição diferenciada. Por quê? Com o passar dos anos, a medula óssea vermelha, aquela que é de fato responsável pela produção das células sanguíneas, tem uma substituição de tecido adiposo e ela passa a ser chamada de medula amarela. Então, a formação de hemácias, de plaquetas e de leucócitos fica restrita ao esqueleto axial. Então, a gente observa que na fase adulta, as vértebras, né, e a pelve são os locais de maior produção desses elementos figurados sanguíneos. O processo de hematopoiese acontece na medula óssea porque ela fornece um microambiente favorável para a proliferação, diferenciação e maturação das células sanguíneas. Sendo assim, o estroma
da medula óssea é formado por células estromais, representadas pelos macrófagos, pelas células endoteliais, pelos fibroblastos e também pelas células adiposas. Essas células, elas secretam tanto fatores de crescimento hematopoéticos quanto citocinas, que vão atuar na célula-tronco hematopoética, também chamada de célula-tronco pluripotente, para que essa se diferencie nas diferentes linhagens de células sanguíneas e, a partir daí, originar as células sanguíneas maduras. Além disso, o microambiente medular também apresenta uma matriz extracelular rica em colágeno, em proteoglicanas, que é importante para a organização dessa arquitetura, e também de moléculas de adesão, como a laminina e a fibronectina. E aqui vale, ressaltar que, na medida em que as células se tornam maduras, essas moléculas de adesão são menos expressas para que essas células se desprendam do microambiente medular e consigam, então, ser transferidas para a circulação. Aqui está representada a hierarquia, de formação das células sanguíneas maduras. Então, tudo começa a partir de uma célula-tronco hematopoética, também chamada de pluripotente. Essa célula-tronco, na presença de um fator estimulador de colônia chamada de CSF, ela é induzida a produzir colônias de células progenitoras de duas linhagens principais, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Notem que a linhagem mieloide apresenta unidades formadoras de colônia para granulócitos, eritrócitos, monócitos e megacariócitos. Na presença de citocinas e outros fatores de crescimento hematopoético, essa célula, tronco, que é chamada de célula progenitora ou multilinhagem, ela vai perdendo a sua capacidade de diferenciação porque ela se torna comprometida com uma única linhagem, ou seja, uma linhagem específica. Então, aqui temos, por exemplo, a unidade formadora de colônia para eritrócitos. Na presença do hormônio eritropoetina, que é produzido nos rins, ela vai dar origem às hemácias, aos eritrócitos maduros. Outro exemplo aqui também é em relação aos granulócitos. Então, essa célula agora unipotente, ou seja, comprometida, é uma célula progenitora comprometida com uma linhagem específica, na presença desse fator de crescimento, ela vai dar origem aos neutrófilos. A importância de vocês saberem essa hierarquia no processo de hematopoiese é principalmente quando vocês forem estudar as leucemias. As leucemias são neoplasias que acontecem na medula óssea a partir de mutações nesses progenitores. Então, se ocorrer uma mutação no progenitor mieloide, as leucemias são classificadas como leucemias mieloides. Se houver uma mutação no progenitor linfóide, essas leucemias são classificadas em leucemias linfóides. E ainda, de acordo com as células que serão encontradas em maior quantidade, tanto no sangue periférico quanto na própria medula óssea, a gente também ainda pode classificar essas leucemias mieloides e linfóides em agudas, quando a gente encontra apenas células com características muito jovens, que são as células blásticas, ou em leucemias crônicas. A gente vai encontrar, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea, células que têm características morfológicas muito semelhantes às células maduras, porém não têm a mesma função. A interação entre as células estromais, células-tronco hematopoéticas e citocinas é de extrema importância para a ocorrência e regulação do processo de hematopoiese. Sendo assim, os fatores estimuladores de colônia produzidos por células estromais na presença de citocinas específicas vão atuar nos receptores de células-tronco hematopoéticas, induzindo uma cascata de sinalização bioquímica que culmina na transcrição de genes relacionados ou com a proliferação ou com a inibição desse processo de hematopoiese. E aqui vale ressaltar que essa cascata de sinalização envolve reações de fosforilação mediadas por sinases. Sendo assim, muitos estudos têm sido feitos no sentido de desenvolver medicamentos que inibam essas sinases e, portanto, inibam o processo de proliferação descontroladas de células, caracterizando essas neoplasias de medula óssea, como a gente conhece as leucemias. E para finalizarmos essa primeira aula relacionada em pensando em hematologia, eu trouxe aqui para vocês
a histologia da medula óssea, tanto em situações normais quanto em situações patológicas. Então, aqui a histologia da medula óssea em condições normais. Então, a gente observa que a medula ela é povoada por células em diferentes estágios de amadurecimento, né? E é uma região rica em células. No entanto, numa situação chamada de aplasia, a gente não observa essa mesma característica. A aplasia ela é caracterizada por um comprometimento da medula óssea na produção de todos os elementos figurados do sangue, por isso que a gente observa essa característica. Outra situação reflete as neoplasias de medula óssea, conhecida como leucemias. Então, aqui temos as leucemias mieloides agudas. Em se tratando de mieloide, a gente sabe que compromete o progenitor mieloide. E, pelo fato de ser aguda, o predomínio de células são blásticas. Então, são células de características muito jovens. Então, são células com núcleo grande, arredondado, a cromatina é bem frouxa, tem nucléolos evidentes. E aqui, em relação à leucemia mieloide aguda, ela tem uma progressão muito rápida. E a leucemia mieloide crônica? Você também tem um comprometimento, né, do progenitor mieloide, nesse caso. No entanto, as células que predominam nessa situação são células que se assemelham à morfologia de células maduras, mas não têm a mesma função. Então, a gente observa que tem uma medula óssea rica, né, em células, porém, essas células todas com características maduras, né, se a gente observar em termos de morfologia. Então, temos bastonetes, temos inúmeros neutrófilos, mas isso não significa que essas células são funcionais, porque é um processo, né, de neoplasia e, portanto, reflete uma leucemia. Bom, pessoal, essa é a primeira aula do Pensando em Hematologia. As próximas aulas, não percam, está relacionada com a formação de hemácias, anemias e também com alterações leucocitárias no hemograma. Não percam! Bons estudos!